Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. E hoje a nossa aula vai ser sobre multiplicação. Então, o que é multiplicação? A multiplicação é uma dentre as 4 operações básicas da matemática. Então, nós já vimos adição, subtração, agora estamos vendo multiplicação. Para fazer a representação da multiplicação entre dois números, nós utilizamos o símbolo X ou o símbolo um pontinho, né? Que como vocês podem ver aqui, ó. Ou esse pontinho, ou então esse xizinho aqui. Então, a multiplicação é uma operação que utilizamos para facilitar o cálculo da adição sucessiva de um número por ele mesmo. Por exemplo, 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 é igual a 35. Então, eu somei 7 vezes o 5, né? 5 mais 5 mais 5 até chegar em 7 vezes. E aí, essa adição sucessiva de 5 por ele mesmo pode ser representada de forma mais simples utilizando a multiplicação, como nós podemos ver aqui. 5 vezes 7, 35. Então, diretamente já vai dar o mesmo resultado, certo? Então, a multiplicação ela tem esse objetivo. Em vez de somar aquele mesmo número várias vezes, imaginemos, né? 10 vezes 150. Aí vou colocar lá 10 vezes 150 mais 150 mais 150, 10 vezes, né? Ia ser uma conta sem fim. E aí a multiplicação ela tem essa ideia de facilitar. Para encontrar o produto entre dois números menores ou iguais a 10, nós utilizamos a tabuada. Então, aquela tabuadinha, né, que eu acredito que vocês já devem ter visto. Quando nós temos um número igual ou menor do que 10, na tabuada nós encontramos o resultado. Por exemplo, 3 vezes 3, né? 9. 5 vezes 6, 30. 8 vezes 8, 64. Mas percebe-se que é apenas um algarismo, né? Um pelo outro. 3 vezes 7. Aí, quando o número tem mais de um algarismo, né, maior do que 10, ele já começa a ficar mais difícil, né? Por isso a gente precisa aprender o cálculo. Então, em uma multiplicação, cada termo recebe um nome. Fatores são os números que estão multiplicando e produto é o resultado da multiplicação. Por exemplo, temos aqui 3 vezes 7, né, igual a 21. O 3 e o 7 são os fatores e o 21 é o produto. Então, todo o cálculo, aqueles números que estão multiplicando são os fatores e o resultado, né, que é o produto, é chamado de produto. Então, vamos agora realizar um exemplo para que vocês possam entender como é. Por exemplo, né, temos aqui 3 vezes 21. Então, o 21 já é um número maior do que 10. Então, a gente coloca aqui na arma que é a continha para a gente resolver. Quando nós tivermos aqui 3 vezes 21, a gente sempre coloca o número menor embaixo. Então, 3 vezes o 1, primeiro a gente faz assim, multiplica pelo número da unidade, da casa da unidade, depois pelo número da casa da dezena e assim por diante. Então, 3 vezes 1, 3 e 3 vezes 2, 6. Então, é fácil, né? Muito fácil de resolver questões como essa. Próximo exemplo. Exemplo 2. Temos aqui 6 vezes 43. 6 vezes 3, primeiro, né? 6 vezes 3 é igual a 18. E aí, o que a gente vai fazer? A gente não pode colocar o 18 aqui, a gente só coloca o número referente à unidade, que é o 8. O 1, a gente leva ele para a próxima casa, né? Lá para cima do próximo número, que a gente vai multiplicar, que neste caso é o 4. Então, 6 vezes 4 é igual a 24, com mais 1, 25. Como não tinha mais nenhuma casa para frente, a gente coloca o número 25 aqui.
Mas se tivesse outra casa lá na frente para multiplicar, nós iríamos levar, ia colocar o 5 aqui e levar o 2 lá para cima, certo? E para finalizar, temos outro exemplo aqui. Só que desta vez, né, o exemplo ele já tem multiplicado por números maiores, né? 24 vezes 35. Então, coloco o 24, que é o menor, embaixo. E aí, como é que a gente vai fazer, né? Se eu for multiplicar aqui 24 vezes 5, vai acabar sendo mais difícil. Então, eu vou primeiro fazer a multiplicação com o 4 e depois com o 2. Multiplico o 4 pelo 5 e pelo 3 e depois eu multiplico o 2 também pelo 5 e pelo 3. Então, vamos lá. 4 vezes 5 é igual a 20. O que é que eu faço? Coloco 0 aqui e levo o 2 lá para cima do 3. 4 vezes 3 é igual a 12, com mais o 2 que tinha lá, 14. Aí, ó, 140 o resultado. Já fiz com o número 4, vou fazer agora com o número 2. 2 vezes 5 é igual a 10. Eu vou colocar o 0 e levo o 1 lá para cima. 2 vezes 3 é igual a 6, com mais 1, 7, né? Que é o que nós temos aqui. E aí é importante vocês observarem que quando nós vamos multiplicar o segundo número aqui, que é, no caso, a dezena, né? 24, são duas dezenas e 4 unidades. Quando vou multiplicar aqui a dezena, né? Esse segundo número aqui, eu tenho que colocar o resultado aqui, ó, embaixo dele, na mesma sequência. Se eu colocar ele embaixo do 4 aqui, vai dar erro no resultado. Então, por isso que sempre precisamos ficar atentos e colocar o resultado embaixo do número que está multiplicando. No caso aqui é o 2. Então, né, feito a multiplicação dos dois números, temos aqui os dois produtos, né? Então, vamos somar esses dois produtos para termos o resultado final. E aí, 0 aqui baixa, né? Não tem com que somar. 4 mais 0, 4, e 1 mais 7, 8. Nós temos aqui o resultado final. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Qualquer dúvida, eu estou aqui, certo? Muito obrigada pela atenção.